Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Graças a Deus, como o pastor José Luiz falou, nosso culto da família, não é? Especial 60 mais. Que bênção, não é, irmãos? Que bênção é ser esse 60 mais, a chegar a 60 mais. Mas eu quero dar uma elogiada aqui de leve, não é? Esse 60 mais, que é liderado ali pelo pastor Zé Luiz, e que eu tenho o privilégio de participar, de ajudar, não é? De estar ali desfrutando dessa unção tão maravilhosa, não é? Uma união tão tremenda, irmãos. Que coisa maravilhosa, não é? 60 mais é um luxo. Amém, pastor Zé? Amém, pastor Josias e os demais irmãos? É um luxo, sabe? Ali no 60 mais tem palavra, amém? Tem unção, tem poder de Deus, amém? Que tem curas, tem conversões. Pessoas chegam lá, não é? Nós sabemos que naturalmente a nossa idade, não é? 60 mais, são épocas de aparecer algumas dificuldades naturais do nosso corpo físico, não é verdade? Mas sabe, irmãos, algumas pessoas chegam ali com o joelho às vezes doendo, com dificuldade de sair do carro, outras com a coluna. Mas sabe, quando a palavra começa, quando o mover começa, quando os louvores começam, sabe, irmãos, os irmãozinhos estão ali meio tímidos, sentados. Eu vou expor a situação aqui. Tem um pandeirinho lá. Depois que me corrijam, né? Não sei se pode usar pandeiro, mas tem um pandeirinho lá que as pessoas não sabem tocar legal, não. Mas, irmãos, quando começa a tocar aquele pandeirinho, os irmãos que estão com o joelho doendo se levantam e começam a se movimentar, começam a dançar, começam a cantar aqueles louvores e saem dali curados. Saem andando normalmente, irmãos. Que coisa boa! Sabe, que coisa maravilhosa é chegar aos 60, chegar aos 70, chegar aos 90. Cadê a dona Elza? 90 anos, dona Elza ali fazendo esse ano. Amém, irmão? Cheio do vigor de Deus, cheio da graça de Deus. Foi Deus que nos trouxe até aqui com saúde, com alegria e paz. Amém, irmãos? Então você que é novo, fica feliz com a idade chegando, não é? Fica feliz, porque é algo maravilhoso. E fica firme em Deus, porque Deus vai te conduzir sempre. E na verdade Ele sempre te conduz em triunfo e em vitória. E vai te levar aos 60, vai te levar aos 70, vai te levar aos 80, aos 90 com saúde e paz. Amém? Vai depender de você. Se você ficar firme dentro dos princípios da palavra de Deus, você vai desfrutar de saúde no seu corpo físico. Amém, irmãos? Graças a Deus. E como o nosso assunto hoje, nós vamos falar sobre a sabedoria, não é? Dentro desse tempo, dentro dessa vida que nos trouxe até os 60 anos, até os 70, acima de 60, e nós vamos ver, queridos, da sabedoria de Deus e da sabedoria natural também. Amém? Nós sabemos que nós fomos criados
Deus nos fez perfeitos, não é verdade? E dotado de sabedoria, com condição de adquirir conhecimento. Deus fez tudo certo. Amém? E nós nascemos e vivemos numa sabedoria natural. Mas sabemos também, irmãos, que nós não somos naturais há um bom tempo, amém? Você está comigo? Nós deixamos de ser naturais para viver no sobrenatural. Mas nós vamos ver um pouco dessa vida no natural de Deus. Efésios capítulo 5 e verso 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, irmãos, aqui dentro da sabedoria humana, uma das coisas que nós precisamos é andar prudentemente. Sabe, a nossa vida não tem que ser uma vida de qualquer maneira, sem que observamos os preceitos de Deus, sem que voltamos para Deus, sabendo que Ele é aquele que nos conduz, Ele é aquele que é o centro da nossa vida, aquele que nos protege, que nos fez dessa maneira para caminhar. Então, andar prudentemente, ver prudentemente, então ficar ligado. Não é uma vida de qualquer maneira, achando que tudo vai dar certo. Muitas pessoas vivem assim, não é? E vivem, mas sabe, existe um modelo, mesmo dentro da sabedoria natural, de você viver de uma maneira que você vai alcançar melhores resultados. Vede prudentemente quando andais, não como nécio, e sim como sábios. E a parte final do versículo diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, irmãos, a gente vive em um tempo de correria total, é ou não é? Meu Deus, os dias parecem que acabam mais rápido. Você acordou, o dia passou, o que eu fiz? Então, você precisa, de uma certa forma, administrar isso, porque o tempo é precioso demais. Você precisa de tempo para muita coisa na sua vida. Às vezes, nós vivemos de uma maneira tão corrida, que falta tempo para algumas coisas, não é? Por exemplo, a nossa família. Será que nós estamos dando o tempo necessário, um tempo de qualidade para nossas famílias? Então você precisa de tirar tempo de algum lugar para você aplicar em outro. Você está comigo? Você precisa viver com esse cuidado. Irmãos, é meio complicado, né? Você ficar preso, entre aspas, a essas coisas, viver assim, cuidando, mas é necessário. Se a Bíblia fala que é para você remir o tempo, amém? Então você precisa remir, você precisa de ter esse cuidado, eu entendo que remir o tempo é economizar tempo, é ganhar tempo, amém? Eu me lembro que, quando criança, eu sou eu vim do interior, e lá a gente acostumava acordar 4 horas da manhã, para ganhar tempo. Era esse a palavra que era dita para os nossos pais: olha, amanhã nós vamos acordar 4 horas da manhã para ganhar tempo, porque temos muito trabalho para fazer, então a gente precisa ganhar um pouco de horas aqui, e nós vamos acordar cedo, amém? Então, remir o tempo é você ganhar tempo, é você deixar de gastar o seu tempo com coisas que não vai te trazer resultado, para focar naquilo que te dá resultado, amém? E a nossa família é um local que vale a pena você focar, vale a pena você empregar
uma boa parte do seu tempo. Amém, queridos? Não é sentar com a sua esposa para ter uma conversa, sentar com os seus filhos. Eu me lembro que agora no final do ano nós recebemos o Leonardo aqui em nossa casa, e que maravilha, sentar à mesa com todos os filhos, não é? Comer, conversar, falar da palavra de Deus, falar um montão de coisas que não tem nada a ver. Amém, irmãos? Mas mantendo o relacionamento ali maravilhoso, que isso vai marcar a nossa geração. Marca a vida do seu filho, um tempo que você para sentar com ele, uma tarde que você vai para uma pracinha qualquer, você nem sabe jogar futebol, mas você pega uma bola e vai para lá e joga com o seu filho e fica aquele tempo todo ali. Necessário, meu irmão, tempo produtivo, você empregando o seu tempo em algo de valor, em algo que realmente vale a pena. Amém? Mas a gente sabe que não funciona assim. Deveria, queremos, e eu creio que a partir de hoje a gente pode melhorar isso aí, amém, irmãos? Melhorar esse relacionamento dentro da nossa família. E eu falo também no trabalho, não é? Nos amigos. Sabe, a gente precisa de ter um montão de amigos, não é qualquer amigos, mas você ter amigos para sentar, para conversar, para trocar ideia, para consultar, para falar de suas dificuldades. É claro que nós temos o Senhor, que nós falamos com Ele, mas quantas vezes a gente vai sentar com um amigo para citar algumas coisas e a gente acaba abençoando, em vez de receber, a gente abençoa. Não é só nas nossas visitas, né, pastor? Nós saímos para visitar os irmãos, que coisa boa, que maravilha, irmãos. Mas a gente sai de lá abençoado, a gente vai para abençoar, e de fato nós somos uma bênção, e abençoamos, mas nós saímos abençoados, porque nós recebemos também. Então é uma via de mão dupla, você dá e você recebe, você dá e você recebe. Aleluia, glória a Deus, aleluia. São muitas informações. Na verdade, nós vivemos um tempo moderno. E que coisa boa é a modernidade. Você está comigo? Como é bom a gente desfrutar de toda a tecnologia que está disponível para nós. Uns mais, outros menos, né? Eu um pouco menos, porque as crianças sabem mais do que a gente, não é verdade? Mas desfrutamos todos dessa tecnologia. Mas precisamos ter um cuidado, irmãos, com essa ferramenta chamada celular, que é uma bênção. Ninguém vive sem celular aqui, não é verdade? Todo mundo tem seu celular, precisa. O homem moderno, a mulher moderna, a família moderna tem que ter celular. Com o celular nós temos o mundo nas nossas mãos. Mas também nós temos todo tipo de informação. E é muito natural pessoas passarem 4 horas, 5 horas, às vezes o dia inteiro no celular. Tem um dispositivo ali, que vocês devem saber mais do que eu, que você pode chegar no final do dia e ver quantas horas você passou no celular. Irmãos, eu creio que a maioria do tempo com coisas necessárias, mas tem muito lixo ali, que você passou lendo, vendo, recebendo, falando, coisas que não te dá o menor resultado, pelo contrário, tira o seu foco. Se você tivesse esse tempo, e eu me coloco nesse time também, se nós tivéssemos uma parte desse tempo focado na palavra, com leitura da palavra, com oração em língua, com oração em entendimento, ligando para um irmão, amém, seria muito mais proveitoso, o resultado seria muito melhor para nossas vidas. Mas perdemos um tempo muito precioso com o celular, e sem contar a influência, não é? Porque você recebe
coisas boas, mas também está cheio de lixo ali, tem tudo. Amém, irmãos? E eu vejo hoje, aleluia, crianças, irmãos, crianças com 3, 4 anos, com o celular na mão, com o celular com internet, não sabe ler ainda, não é? Porque a idade não chegou, mas manuseia aquele celular ali, com uma experiência tremenda. Amém? Agora o que é mais fácil? E me perdoa, pai e irmão, eu acho que quem vai me agradecer, que vai ser a irmã a ler, não é? Irmãos, é mais fácil, é muito fácil pegar um celular, colocar na mão da criança, que ela vai ficar ali horas e horas, e você é tranquilo para fazer o que você precisa fazer. Mas, irmãos, criar filho não é dessa maneira. Você precisa de ter tempo para criar o seu filho, você precisa dedicar na criação, na formação do seu filho, desde quando ele nasce. Amém? Quando você coloca uma internet, coloca um celular na mão de uma criança, você está destruindo o nível de pessoas com autismo. Crianças com autismo, meu Deus do céu. Mas por quê? Influenciado pelo celular, a mente dele não está pronta para receber tanta informação. Nós sabemos que a formação da criança, ela acontece principalmente de 0 a 7 anos, é a idade que a criança está sendo formada, o seu caráter, o seu conhecimento. Mas, irmãos, aí vem uma tonelada de informações, porque se você for ver esses filmezinhos de criança, você reprova 99%, 99,5%. Amém, irmãos? Mas está ali no seu filho, é fácil, é tranquilo, você vai poder fazer o que você quiser, você vai poder falar com a sua amiga no seu celular, você vai poder ver o seu WhatsApp, não é verdade? E, irmãos, tonelada de informação, WhatsApp, Facebook, todas as redes sociais, e você, se você não administrar, você vai perder um tempo precioso. Isso não é remir o tempo, pelo contrário, isso é desperdiçar o tempo que você tem para ter uma vida diante de Deus, uma vida de edificação da tua casa, do seu lar, no seu trabalho, na sua igreja e na vida de pessoas. Aleluia, glória a Deus. Precisamos de definir prioridades na nossa vida, não é verdade? O que é prioridade? Nós entendemos Deus, família e igreja, amém? Então a nossa prioridade é focar no Senhor. Mas quando falamos de prioridade na família, abre um leque, né? De opções e de necessidade. Amém, irmãos? Então você precisa de trabalhar, você precisa de prover o seu lar. E aí, irmãos, precisa mesmo de muita sabedoria, não é? Então nós vamos falar um pouco sobre a sabedoria natural, que essa sabedoria, ela está baseada na capacidade de raciocinar natural, amém? Mais para frente nós vamos ver sobre a sabedoria espiritual, e nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Nós estamos falando aqui sobre a sabedoria natural, mas quem sabe aqui que nós deixamos de ser naturais há muito tempo? Nós somos sobrenaturais, amém, irmãos? Nós deixamos de andar no natural para andar na palavra de Deus. O Evangelho, loucura para os homens, loucura para aqueles que não crê, mas para você que crê, o poder de Deus. Então nós vivemos na sabedoria de Deus,
Amém? Nosso espírito foi recriado, somos novas criaturas em Cristo Jesus, e agora andamos sendo guiados pela palavra, sendo guiados pelo Espírito, segundo Deus, amém? Mas a sabedoria natural baseia-se na capacidade também de aprender. Deus te criou com condição de aprender. A criança nasce, não sabe nada, não é verdade? Mas ela vai aprendendo, que é um processo natural de Deus, e ela vai crescendo, vai aprendendo, e vai chegando a uma idade adulta, com tudo aquilo que Deus planejou. A sabedoria natural também é de Deus, foi Ele, amém? Aí, a sabedoria natural também baseia na capacidade de ensinar. Você aprende e você ensina. É necessário que exista professores, pessoas que ensinam, você mesmo que não é professor, que ensina, que cria o seu filho na admoestação do Senhor e no curso natural da vida, formando o caráter, amém? Trazendo as informações e os ensinamentos necessários para que seus filhos cresçam de uma maneira digna, amém? E não só no âmbito da família, não é? Mas nós precisamos aprender. Se estamos aprendendo a cada dia, nunca sabemos tudo, não é verdade? A cada dia a gente aprende coisa nova, a cada dia tem coisa nova. Se você desejar, você vai aprender, você tem algo para você aprender. Você vai fazer um curso novo, você vai fazer uma faculdade, enfim, amém? É um mundo de ensinamento que não acaba nunca, amém? E também baseia-se na capacidade de organizar o conhecimento, porque podemos conhecer muita coisa, irmãos, mas a nossa vida precisa de ser organizada. E se você organizar dentro daquilo que você conhece, para praticar aquilo que você conhece, para exercer todo o conhecimento que você tem, os resultados serão muito maiores e melhores. Você concorda comigo? Aleluia, glória a Deus. E também a capacidade e a necessidade de tomar decisões, não é? Como é ruim convivemos com pessoas indecisas, amém, irmãos? O crente não pode ser indeciso, porque o crente tem o Espírito Santo de Deus por dentro, amém, irmão? Toma decisão certa, decisão sábia, decisão correta, que vai edificar a sua vida, vai edificar a vida da sua família, vai edificar a vida dos seus vizinhos, de todos os que estão próximos de você serão edificados, e você mesmo. Aleluia, tudo isso está ligado ao mundo natural, é lícito, foi Deus que criou, nós não podemos desprezar, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Só que nós somos um povo diferente, né? Cada um procura os seus próprios interesses, não tem como eu ser igual ao pastor Josias, não tem como eu ser igual ao pastor José. Nós somos diferentes, amém? Fomos criados numa família diferente, com ensinamentos completamente diferentes, mas fomos ensinados, fomos criados, e agora nós podemos nos relacionarmos, e as nossas diferenças, a minha diferença vai ajudar você, a sua diferença vai me ajudar, e todos juntos como um corpo nós vamos crescendo e avançando em Deus, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. E é preciso a gente ter essa consciência, não é? Que nós somos de Deus, nós temos um pertencimento, amém, irmãos? Nós pertencemos a Deus, somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus, amém?
Não estamos sozinhos, não estamos jogados nesse mundo. Temos o Espírito Santo habitando em nós, nos guiando. Somos guiados pela palavra, somos guiados pelo Espírito Santo. E temos uma vida segundo a vida de Deus. Ou pelo menos tentamos aproximar daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. E precisamos, dentro de todo esse contexto de relacionamento. Eu falei um pouco sobre família, mas, irmãos, como a gente vê falta de relacionamento entre pais e filhos. Tem correria, tem tempo corrido demais, mas precisa de relacionamento, irmãos. Não é? É necessário que você, como eu falei anteriormente, sente com seu filho. É necessário que o filho tenha intimidade, tenha como é que me diz, me falta a memória aqui, mas ele consegue chegar ao seu pai, liberdade, tem a liberdade para chegar para o seu pai e contar as coisas que estão acontecendo, mas isso vai depender de você, da abertura, de você estar próximo dele, se relacionando para que ele confie em você. Amém? Como que um filho vai falar algo para o pai que não confia no pai? Quando chega para falar alguma coisa, poxa, eu estou ocupado agora, você não está vendo que eu estou no telefone? Você não está vendo que eu estou no celular? E vai ficando de escanteio. Mas precisa ser quebrado isso. Seu filho é seu filho, o seu pai é o seu pai, os melhores amigos. Eu não gosto de chamar pai e filho de amigo, né? Porque pai é pai. Mas, irmãos, é a pessoa mais próxima. Precisa de ter esse relacionamento, esse entrelaçamento de pais e filhos. Não é? Hoje eu tenho um excelente relacionamento com meus filhos, sempre tive, graças a Deus. Não é? Chegam, em qualquer lugar que chegam, me abraçam, me beijam, me falam chacotas. Amém? Eu não posso falar aqui o que eles falam, mas falam. Mas são meus filhos. Amém, irmãos? Que é claro que tem moderação, tem lugar, tem tudo. Mas, poxa, o filho me liga e, enfim, deixa para lá que eu não posso falar. Mas, irmãos, eu amo. O Léo sai lá de Goiânia e chega aqui e pega as minhas bermudas, pega as minhas camisetas e leva para casa. Isso sem falar de outras coisas que ele usa, entendeu? Fica bem apertada nele, mas ele usa. Amém, irmãos? E eu não ligo nem um pouco. Ele deve estar me ouvindo algum tempo aí, mas não faz isso mais não, tá, rapaz? Mas é essa a verdade, irmãos. E que coisa boa, que coisa maravilhosa. Então precisa de existir esse relacionamento. O filho crescer gostando de você, se orgulhando, olha, esse é meu pai, essa é minha mãe. Ei, você vai se orgulhando do seu filho, ei, esse é o meu filho. Que coisa boa. Mas infelizmente, no mundo lá fora, essas coisas não acontecem com tanta facilidade, porque não tem o conhecimento de Deus, não tem a base da palavra de Deus, mas nós temos, mas você tem, e podemos andar dessa maneira. Amém, querido? Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Pai. Marido e mulher. Quantos casamentos sendo destruídos por falta de relacionamento? Né? Existe uma reclamação que eu creio que é das mulheres em geral, por falta de atenção. Você não me dá atenção. Mas nós precisamos de atentar para isso. Amém? E é claro que as mulheres também precisam de
de ficar atenta. Porque o homem, uma tendência natural dele chegar cansado em casa, não é? Primeira coisa, senta frente à televisão, pum, liga e fica quieto, não dá uma palavra. E a mulher está lá desesperada, né? Passou o dia inteiro sem receber uma palavra, às vezes não deu uma ligada, para conversar, para falar alguma coisa, para expor o seu dia. Aí é hora da ira chegar, não é? Mas graças a Deus que nós iramos e não pecamos, amém, irmãos? Aleluia. Mas é isso que acontece. Mas o que poderia resolver? Meu marido, fica a dica, amém, irmãs? Meu marido chegou, um suco, aquele suco de abacaxi com hortelã, né? Que coisa boa. Está aqui, vou trazer um suquinho para você. Ele olha assim, toma aquele suco, às vezes nem fala nada. Senta, faz um carinho, aquele cafuné na nuca. Amém? Isso aqui que vai acontecer. 5 minutos depois, ele está interagindo com você. 5 minutos depois, ele está fazendo aquilo que você gostaria que ele fizesse, te dando a atenção que você precisa ter. Sabedoria, mulheres sábias que edificam o seu próprio lar. Amém, irmãos? E é tão fácil isso, mas é tão difícil de acontecer, meu Deus do céu. Porque, olha só um lado, não é? Eu estou aqui dentro de casa. Quanto tempo? E ele está na rua, está vendo coisas, está fazendo coisas, e eu estou aqui cuidando dos meus filhos. Preciso de atenção, preciso de uma palavra. Mas vai chegar se houver sabedoria. Amém, irmãos? E você acaba criando um ambiente que é tão bom, irmãos, que é tão maravilhoso. Você sentar com a sua esposa, bater aquele papo, né? Conversar tantas coisas. Eu não gosto de ficar dando meus exemplos, mas como a gente senta, como a gente fala um montão de besteira, irmãos. Amém. A gente senta e dá gargalhadas com coisas que não tem a menor graça. Às vezes do nada sai uma pérola e aquilo ali leva tempo, passa horas a gente conversando, desfrutando do amor da minha esposa, ela desfrutando do meu amor. Isso é tão bom, isso é tão necessário. Relacionamento conta, irmãos. Relacionamento é importante. Assim como liberar perdão dentro da sua família, liberar perdão para o seu pai, liberar perdão para sua mãe, pedir perdão. Irmãos, não leva essa droga com você não, se libera desse peso no nome de Jesus. Pelo amor de Deus, se libera. Não anda com peso sobre as suas costas, chateado, porque você não liberou perdão, porque você não pediu perdão. Aleluia. Aleluia, Pai, glória a Deus. Enfim, aleluia. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui está a pedra no calcanhar do seu sapato. Porque não era para ser assim, não é verdade? Não era para o mundo inteiro. Está morto, está jogado no maligno. Mas é a realidade, não é? Adão entregou nas mãos de Satanás o domínio e o governo desse mundo. Então, onde era para ser uma maravilha, ser uma paz total, começou a entrar as artimanhas de Satanás, para trazer peso, para trazer dificuldades para as famílias de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí, vem aquela frase que acho que todo mundo ouviu aqui, né? Meu Deus,
Eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais esses filhos, eu não aguento mais meu pai, eu não aguento mais meu irmão. Meu Deus, dá-me sabedoria. Às vezes a gente fala assim irritado, não é verdade? É aqui que começa a transformação. É bom que você não faça isso irado com coisas que aconteceu na sua vida, na sua família. Mas Tiago 1,5 diz para você pedir sabedoria. Amém? Sabe, irmão, você não pode pedir fé. Você pode até pedir, mas você não vai receber. Não é? Porque já foi derramada uma medida de fé no seu espírito. E eu creio que essa medida foi quando você confessou Jesus como Senhor da sua vida. E aí você pode aumentar a sua fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, fé você não pode. Você pode até pedir, mas não vai funcionar, não é assim que funciona, não. Amém? Mas sabedoria você pode pedir, porque a Bíblia diz que você pode pedir sabedoria. Então você pede. Amém? E a palavra de Deus diz que Ele não impropera. Você pede sabedoria e Deus não te responde com arrogância. Está aqui, é isso que você quer? Não. Ele te dá sabedoria com alegria. O que Ele mais deseja é que você seja sábio, é que você seja cheio de sabedoria, é que você anda nos preceitos da sua palavra, na prática da palavra. Amém, irmãos? Então, aquele que pede, recebe. E nesse caso, quando Tiago 1,5 diz para você pedir sabedoria, e diz que a todos dá liberalmente, sem nada lhe improperar, ou não impropera, ou não te lança em rostos. E aí começa a sua vida dentro do propósito principal de Deus, que é você andar em espírito, é você andar segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus. Você está comigo? Aleluia! Glória a Deus, meu Deus! Oh, aleluia! Romanos capítulo 2, verso 2, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas renovai pela transformação da sua mente. Não se conformar, irmão, não tomar a forma desse mundo. Sabe, na nossa casa, quando se faz um bolo, aquela massa, ela é informada, ela é colocada na forma. É desse tipo de não se conformar que a palavra de Deus está dizendo, para não tomar o modelo. Então, você conhece as astúcias desse mundo. Não se amolde a ele, se amolde a palavra de Deus, se enche da palavra, busca em Deus, transforma a sua mente pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu queria abrir a Bíblia contigo em 1 Coríntios 1, verso 18. Oh, aleluia. Verso 18, eu quero ler com você até o verso 25. Certamente, você encontrou aí? Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito:
Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus é o centro de toda a sabedoria. Então, irmãos, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor nos guiando em todas as coisas, e olhando para Cristo. Você quer sabedoria? Você tem, já está no seu espírito. Cristo Jesus, poder de Deus, sabedoria de Deus, para todo aquele que crê. Aleluia, glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.